Tudo bom, gente? Continuando a conversa sobre embriologia, a gente começa a papear um pouco sobre anexos embrionários, que são estruturas derivadas do embrião, ou seja, não vem da mãe, vem do embrião, ausentes no indivíduo adulto, ou seja, elas não vão estar presentes em indivíduos adultos, e que apresentam função de auxiliar no desenvolvimento embrionário de alguma maneira. Ou seja, de alguma maneira, isso aqui vai ajudar o embrião a se desenvolver. São 4 anexos embrionários e eles são originários de 2 membranas que o embrião tem. Uma delas chamada de somatopleura, onde somatopleura ela é o resultado da interação entre ectoderme e mesoderme do embrião. E a somatopleura ela vai estar originando o âminio e o córeo. E você vai ter a splanchnopleura, onde a splanchnopleura ela vai ser o resultado da interação entre a mesoderme e a endoderme, sendo moçada que isso aqui vai acabar originando o alantoide e o saco vitelínico. E claro, a nossa brincadeira agora é qual é o papel de cada uma dessas estruturas em relação ao desenvolvimento embrionário. Bom, primeiramente, gente, o amínio, né? Amínio ou aminion, chame como você quiser, como você achar mais bonito. Posso argumentar que uma bolsa, uma membrana, outra maneira de escrever, que envolve o embrião e que apresenta um líquido chamado de líquido amniótico. Onde, gente, esse líquido amniótico é aquele líquido onde, por exemplo, o bebê humano se desenvolve, né? Tá lá o bebê, né, nadando na barriga da mãe, né, dentro do espaço lá da barriga da mãe, onde tem esse líquidozinho, líquido amniótico. E qual é o papel do líquido amniótico? O papel do líquido amniótico, basicamente, hidratar o embrião. Faz sentido, né, gente? Quanto maior atividade metabólica, maior necessidade de água. Se você lembra lá que quanto mais jovem é o indivíduo, maior a velocidade do metabolismo dele, bom, bebês, né, embriões, eles são lá muito jovens, têm um metabolismo extremamente acelerado, então eles precisam de muita água. Quanto mais jovem, maior a necessidade metabólica e automaticamente maior a quantidade de água que o cara vai precisar. E aí nesse caso, todo embrião tem que se desenvolver em um ambiente aquático. O embrião tem que se desenvolver no ambiente aquático, então o líquido amniótico hidrata o embrião, garante a água, o meio líquido necessário ao desenvolvimento dele, que possibilita que ele tenha, jovem como ele é, todo aquele metabolismo acelerado, toda aquela atividade metabólica extremamente acentuada. Além do papel de hidratar, o líquido amniótico tem um papel de amortecer impactos. Ora, gente, o bebezinho lá na barriga da mãe, Deus me livre, a mãe vai lá, leva uma pancada na barriga, o líquido dá uma amortecida, né? A proteger então contra choques mecânicos, amortecer impactos mecânicos, funções do amínio. Segundo dos anexos embrionários, córeo ou corion, chame como você quiser, ela vai ser uma membrana, sendo moçada que essa membrana ela vai envolver não apenas o embrião, como todos os outros anexos embrionários. Inclusive, é uma maneira que nós temos de reconhecer qual é o amínio, qual é o córeo. Muito simples. O amínio envolve somente o embrião, enquanto que o córeo envolve o embrião e envolve todos os outros anexos embrionários. Qual é o papel primordial do córeo? Realizar trocas gasosas entre o embrião e o meio. Papel lá do córeo, respiração, aqui nesse caso. Vou logo adiantando para vocês que o córeo ele vai interagir com a camada do útero chamada de endométrio e o córeo mais o endométrio do útero origina a placenta em mamíferos. Ou seja, a placenta ela não é considerada por vezes um anexo embrionário. Por quê? Porque ao pé da letra, o anexo embrionário é uma estrutura derivada do embrião. E a placenta não vem do embrião, pelo menos não do embrião somente. A placenta, ela tem dupla origem.
A placenta, ela vem parte do embrião, que é o córeo, e parte da mãe, endométrio uterino. Tem autores que consideram a placenta como anexo embrionário, mas é um ponto de vista que não é o ponto de vista mais utilizado. Então, o ponto de vista mais utilizado é que a placenta não é um anexo embrionário, porque ela tem origem mista, parte materna, parte embrionária, mas o córeo é, porque o córeo ele vem exatamente do embrião. Terceiro dos anexos embrionários vai ser o alantoide. Alantoide, gente, ele vai ser uma bolsa com o papel de armazenar excretas. Ora, estava comentando que o embrião tem um metabolismo a 1000 por hora. E esse metabolismo, ele vai gerar produtos de excreção, né? Em algumas ocasiões, esses produtos de excreção não tem como ser eliminados. Então, eles são armazenados. Então, o alantoide guarda as excretas durante o desenvolvimento embrionário até o animal nascer. Nasceu, pronto, deixa as excretas lá no alantoide e vai lá curtir a vida. De qualquer maneira, além do papel de armazenar excretas, o alantoide tem um papel de remover cálcio da casca do ovo para o esqueleto do indivíduo em desenvolvimento. Claro, estou falando, obviamente, de animais que apresentam casca de ovo calcificada, que apresentam ovo e nesse ovo uma casca calcificada. Entretanto, é bem bacana imaginar isso aqui, que é remover cálcio da casca do ovo para o esqueleto é duplamente legal. Número 1, enfraquece a casca. No que enfraquece a casca, facilita a eclosão do ovo, facilita a abertura do ovo para o filhote nascer, ao mesmo tempo em que fortalece o esqueleto, né? Então, a alantoide vai tirando o cálcio da casca, botando no esqueleto, tirando o cálcio da casca, botando no esqueleto. Enfraquece a casca, fortalece o esqueleto para poder facilitar o nascimento. Existe uma interação muito próxima do alantoide com o córeo. Você pega lá que o córeo mais o alantoide juntos formam uma estrutura chamada de alantocóreo. E quando a gente fala lá no alantocóreo, é bem interessante imaginar o porquê que eles se associam. Qual é o mesmo papel do córeo? O papel do córeo, trocas gasosas. Então o córeo, ele vai lá e capta gases respiratórios. E o alantoide, ele é rico em vasos sanguíneos. Então, os vasos do alantoide, eles vão transportar esses gases. Ah, gente, quer dizer então que a soma dos dois alantocóreo tem esse objetivo. O córeo capta o oxigênio e os vasos do alantoide transportam o oxigênio até o embrião. Os vasos do alantoide transportam o gás carbônico do embrião até o córeo e o córeo elimina o gás carbônico. Então o córeo faz as trocas gasosas e os vasos do alantoide transportam esses gases respiratórios. Inclusive, deixe-me logo adiantando, outra coisa, né? O alantoide em mamíferos, ele vai lá, origina o cordão umbilical. E aí, se você parar para pensar, de novo, faz um sentido danado, né? Por que eu digo que faz um sentido danado? Porque se o córeo originou a placenta, então o alantoide origina o cordão umbilical. A placenta faz o bebê respirar, a placenta capta os gases respiratórios na mãe e os vasos do alantoide levam os gases para o bebê, ou seja, o cordão umbilical leva os gases para o bebê. O córeo, placenta, capta oxigênio na mãe e os vasos do alantoide, os vasos do cordão umbilical levam esses gases para o bebê, claro, poder fazer lá a atividade metabólica dele para o bebê poder respirar. O último dos anexos embrionários vai ser aqui então o saco vitelínico, né? Ou saco vitelino, chame como você quiser. Saco vitelínico, o nome ele é bem autoexplicativo, né? Saco vitelínico, ele vai lá e é uma bolsa com papel de armazenar vitelo. Papel de armazenar material de reserva nutritiva para embrião, né? Para quem não lembra, vitelo, o material de reserva nutritiva para embrião, saco vitelínico. Quando você vai lá e pega esses anexos embrionários, a posição deles, mais ou menos desse jeito. Meu desenho vai ficar muito feio, eu só não estou preocupado, porque os desenhos das questões são tão feios quanto os meus, às vezes mais. Então, se você entender meu desenho, você vai entender lá nas questões. Estou desenhando, gente, aqui, horrorosamente, o embrião,
né, o embrião, em determinado momento do desenvolvimento, essa parte mais grossa é a cabeça, o contrário é a cauda. Aqui nessas estruturas do meio, vão formar lá braços, pernas, etc., né, no segundo momento. E a gente tem os anexos embrionários para a gente representar em relação a esse embrião. Beleza, né? Como é que eu reconheço quem é o córeo, quem é o âmnio? Muito simples. O córeo, ele vai envolver não apenas o âmnio, como vai envolver todos os outros anexos. Ele envolve o âmnio, o embrião, os outros anexos. Daí o córeo, ele é mais externo do que o âmnio. O âmnio envolve somente o embrião. O âmnio, ele é mais interno em relação ao córeo. Então você está em dúvida. Quem é quem? É o córeo ou o âmnio? Tranquilo. O que tiver mais fora, mais externo é o córeo. O que tiver mais dentro, mais interno é o âmnio. O córeo envolve não apenas o âmnio, o embrião, como envolve todos os anexos, e o âmnio envolve apenas o embrião. Saindo da barriga do embrião, duas bolsas. A que tiver virada para o lado da cabeça vai ser um saco vitelínico. Então, o saco vitelínico vai ser a mais anterior, a mais para o lado da cabeça. E a que tiver virada para o lado da cauda, ela vai ser o alantoide. O alantoide mais posterior, virado para o lado da cauda. Tem outra maneira de você reconhecer quem é o alantoide. É que o alantoide está bem próximo do córeo, né? Exatamente. Alantoide e córeo, juntos, aquela unidade funcional, alantocóreo. E aquela história que a gente estava contando, né? Que aqui, ao nível do córeo, nós vamos ter trocas gasosas no córeo, mas aí os vasos do alantoide vão transportar isso do embrião e para o embrião.